Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar ali sobre o cara que perdeu dinheiro numa suposta pirâmide financeira que é bem conhecida de vocês, que tem o nome de Unique Forex. O cara foi lá, entrou na justiça, passou o tempo, o cara perdeu o processo, depois entrou com outra ação na segunda instância, o cara perdeu o processo de novo, ainda foi condenado a pagar cerca de quase R$2.000 de multa para a justiça, tá? Eu sei que isso pode parecer meio bizarro para muitas pessoas, mas a verdade é que o cara perdeu duas vezes e ainda vai ter que pagar dinheiro para a justiça, vai ter que se ferrar mais ainda. Nesse vídeo você já vai saber o porquê esse cara vai ter que pagar essa grana de multa. Vamos falar também nesse vídeo sobre algumas altcoins que se destacaram bem acima do Bitcoin nesse final de semana. Exatamente, teve ganhos acima dos ganhos do BTC. Então já viu que esse vídeo está muito interessante. Fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto você não vai se arrepender, tranquilo? Agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, além disso, darem um like e compartilharem com o máximo de pessoas que você puder, porque seria a melhor forma de retribuir esse conteúdo que eu estou te passando inteiramente grátis. Além disso, caso você queira trocar alguma ideia comigo, tirar sua dúvida ou até mesmo receber notificações via WhatsApp, é só adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela aos seus contatos e me mandar um oi, demorou? Recado dado, agora vamos comentar essa situação aqui meio peculiar com relação ao cara que teve ali duas ações na justiça perdidas, ainda vai ter que pagar multa ao Estado, exatamente, tá? Claro que a gente sabe que não é de hoje que esses processos envolvendo ali essas supostas pirâmides financeiras como Unique Forex e afins, de fato, muitas decisões ali judiciais estavam sendo ali contra o pedido dessas pessoas, afinal a justiça entendia que as pessoas que colocaram dinheiro nesse tipo de esquema, né, que também teriam lá sua parcela de responsabilidade nesses supostos golpes. Chegamos aqui no caso mais peculiar de todos, onde o cliente que perdeu cerca de R$31.000 nessa empresa, tá na Unique Forex, deu ali a entrada na ação dele na justiça, lá em primeira instância. Isso foi lá no estado do Amazonas, onde o juiz foi lá e negou o pedido desse cara, e olha só, o cara que investiu R$31.000 nessa empresa, não se sabe se ele tenha colocado dinheiro em outras empresas, porém eu suspeito que isso possa ter acontecido, afinal eu conheço o perfil dessas pessoas, elas sempre colocam dinheiro em várias empresas, mas o cara foi lá e pediu um tipo de advogado de graça do estado, né, para não pagar ali as custas do processo, porque para quem não sabe, tá, entrar com processo custa dinheiro, tá? Então não é um tipo de processo barato. Porém o cara foi lá, teve a pachorra, a cara de pau, segundo a minha opinião, de ir lá e pedir a gratuidade do processo. Esse tipo de gratuidade foi denegado e também a ação ali, né, que ele pleiteava também foi denegada. E aí, não satisfeito, o cara foi diretamente ao TJ do Amazonas, tá? Não entrar ali, não recorrer dessa ação, mas abrir outra ação, e teria sido isso, né, que teria motivado essa multa ali que o Estado está cobrando do cara de cerca ali de R$1.800. Nesse caso aí, o cara acabou tomando na cabeça, tá? E isso serve de exemplo para muitas pessoas que ainda colocam dinheiro nessas empresas. E assim, eu sempre canso de falar, cansei de avisar sobre a Unique Forex. Eu sei que tem muitas empresas aí que estão surgindo agora bem menores que a Unique, a coisa acabou ficando bem mais descentralizada, né? Muito mais empresas, só que de menor porte, continuam aplicando tais supostos golpes. E eu te falo, olha, com a informação de fácil acesso que temos hoje, você só cai num golpe só se de fato você for muito desinformado, tá? Então, se a empresa ela te promete 10, 15, 20% ao mês, tá? Isso no mínimo, tá? Que tem empresas que prometem mais ainda. Eu te falo que toma muito cuidado, fica com os dois pés atrás, pesquisa sobre aquela empresa, tá? Mas eu já te digo aqui de antemão, se você receber uma proposta dessa, né, algum amigo, algum parente seu falou, e assim, quando eu falo parente, né, não é que o parente lhe queira te ferrar, às vezes é uma pessoa que não tem esclarecimento, não sabe desse tipo de desses supostos golpes, vai lá, te fala sobre qualquer determinada empresa e você acaba caindo justamente pela desinformação de outras pessoas também. Então, se alguém te falar sobre essas propostas estratosféricas muito acima de outros rendimentos, olha, fica com a pulga atrás de orelha, fica com o pé atrás, vai pesquisar. Eu, no seu caso, não investiria em tais empresas, a não ser que de fato eu fosse lá conhecer essas instalações de empresa, né, e também visse de fato no que a empresa trabalha e não ficar ali somente com desculpinhas
esfarrapada, rapaziada. Então fica esse tipo de conselho aí, na dúvida, não invista, tá muito fácil, é só você não colocar dinheiro nessas porcarias, porque se você fica contando com Estado, né, inclusive teve até um comentário aqui, que eu não vou mostrar a foto da pessoa para não tomar nenhum tipo de processo, não ter problema, mas o cara falou que esse era um absurdo, que o Estado tinha um dever de proteger os seus cidadãos. E eu vou te falar aqui, como eu sempre digo, olha, não fica contando com o Estado para nada, tá? Inclusive as coisas ultimamente aí não estão nada fáceis, não somente no Brasil, e tem muita gente que conta com o Estado que vai acabar se ferrando. Não conta com o Estado que ele vai te dar uma bela de uma banana. Estado só serve para te agredir, nunca vai te ajudar. Eu sempre falo isso aqui e um dia eu espero ali que a maioria das pessoas se conscientizem disso, tá? Estado não tá aqui para te proteger, não tá aqui para te ajudar, ele só tá aqui para cobrar o imposto, né? Cobrar esse roubo de você e também mandar na sua vida. Acorda pra vida. Mas saindo dessa notícia aqui, vamos falar sobre notícia boa, né? Algumas altcoins que tiveram ali uma grande valorização até acima do Bitcoin nesse final de semana. Porém, já deixando muito bem claro aqui no momento desse vídeo de que eu não estou aqui recomendando tais investimentos nesses projetos. Eu acho que qualquer tipo de investimento, seja em Bitcoin, em altcoin, ou então em fundo imobiliário, enfim, qualquer tipo de investimento, primeiro você tem que conhecer aquilo que você está investindo e segundo você tem que analisar o momento, né, de melhor investimento, né, o melhor momento que seria ali mais cabível para você colocar grana naquele tipo de ativo, naquele tipo de papel. Demorou? Explicado isso, vamos falar aqui algumas altcoins que tiveram ali uma grande valorização, mas claro que isso aqui é algo pontual, tá? Isso não quer dizer que sempre essas criptomoedas vão se valorizar frente ao Bitcoin, afinal o Bitcoin ele vinha ali diminuindo sua dominância que estava muito alta ali, principalmente no período ali pré-halving, né, que acabou ali tendo uma dominância próximo dos 70%, então acabou valorizando bastante frente às altcoins, porém, como o mercado vive de ciclos, o Bitcoin agora está reduzindo sua dominância e as outras altcoins estão ganhando ali um certo espaço no mercado de criptomoedas, porém, se você pegar ali o longo prazo, né, pegar ali um ano de desempenho dessas criptomoedas, vocês verão que essas altcoins tiveram uma baixa ali de mais ou menos 10%, mesmo com a valorização que vem se dando ultimamente, e que o Bitcoin teve uma valorização bem maior que isso, tá? Então, a valorização dessas altcoins se refere a esse final de semana, porém, se você pega no longo prazo, o Bitcoin continua sendo ainda a melhor forma de investimento, né? Continua sendo ali, digamos assim, o porto seguro dentre as criptomoedas que tende a valorizar mais do que as outras. Mas se você tem um tipo de perfil mais de curto prazo, um perfil mais agressivo, talvez você ficasse de olho em tais altcoins. Mas quais são essas altcoins? Primeiro, a primeira altcoin ali que teve uma grande valorização que eu vou mencionar para vocês foi a Ethereum, que está passando ali por um processo de atualização na rede, está tendo ali alguns tipos de melhorias. Eu já mencionei sobre isso, não vou aqui falar para que esse vídeo não fique muito longo, tá? Mas se você estiver interessado é só assistir os vídeos anteriores que eu mencionei aqui, as transformações que estão para acontecer na rede da Ethereum. Teve também a Cardano que se valorizou bastante com relação ali ao Bitcoin, que nesse final de semana o Bitcoin teve uma valorização de 1,8%, então menos de 2% ali em toda a variação. Mas, por exemplo, o preço da Ethereum chegou a valorizar 10%. De fato, foi uma das altcoins que teve ali uma das maiores valorizações, como também o caso da Decred, que teve ali uma valorização de 4%, e também outras criptomoedas como a IOTA, que valorizou cerca de 15%, de fato foi algo muito fantástico, inclusive então, o preço ele chegou até ainda mais, o preço da criptomoeda chegou a valorizar ali, quando ele bateu no auge, cerca de 26%, então teve ali uma pequena queda, mas nada que comprometa tais ganhos. Outra criptomoeda também que valorizou foi a Nano, né, que é bem conhecida ali dentre os brasileiros criptoentusiastas, onde teve uma valorização de 3%, que ainda assim é maior do que a valorização do BTC, que como já mencionado aqui, foi de 1,8%. E por fim temos também a Monero, que valorizou cerca de 3%, a Ripple, que valorizou 5%, e a Stellar Coin, que valorizou cerca de 8%, tá? Mas assim, qual seria meu tipo de recomendação para aquelas pessoas que não são tão agressivas, né, e também não são ali de investir no curto prazo, são pessoas ali que miram mais no longo prazo, e eu compreendo bastante.
a forma de investimento dessas pessoas e falaria que seria a melhor forma de investimento para você que é iniciante aí. Eu te diria que se você quisesse diversificar sua carteira de investimento, né, seu portfólio de criptomoedas, que eu acho de fato bem plausível, eu acho que você deveria colocar ali, seguindo ali a minha forma de investir, tá? Eu passo esse tipo de recomendação porque essa é a forma que eu diversifico o meu portfólio. Então eu colocaria ali cerca de 50% a 60%. No meu caso eu coloco 50%, mas tem gente que coloca até 60% dos investimentos em criptomoedas em Bitcoin. E os outros 40% a 50% você poderia ratear entre projetos de altcoins, que isso aí seria algo muito pessoal, tá? Você poderia, nesse caso, colocar essas criptomoedas mencionadas. Tem projetos aqui que eu coloco, né, que eu coloco uma certa grana, tem outros que eu já não curto, mas isso é, como eu falei, algo muito pessoal, e você também tem que fazer a análise de tais projetos e também acreditar nesses projetos, ver ali a tecnologia que está por trás desse projeto, porque, como eu já falei, investimento de hold, tá? Seria ali um investimento de longo prazo, então você teria que contar ali com o que de fato lastreia tal criptomoeda. Demorou? Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, peço novamente que compartilhe esse vídeo e nos vemos na próxima.